Olá, galera da Arsenal Brasil, tudo bem? Pós-jogo não saiu ontem por motivos de. Eu fiquei esperando o sorteio e quando vi já estava meio enrolado aqui com outras coisas e não consegui fazer. Mas enfim, não é como se vocês tivessem perdido muita coisa. 1-0 Arsenal, gol do Riz Nelson, num bom bote do Nketiah que pegou o zagueiro dormindo, roubou, bateu a carteira dele, rolou pro Nelson abriu o placar, foi uma boa finalização do Nelson, mas em geral, mesmo a gente jogando contra um Brentford basicamente titular, a gente não viu um Brentford fazendo grandes coisas até a metade do segundo tempo. Até a metade do segundo tempo o jogo parecia bastante morno, bem lento. E aí a gente conseguiu controlar muito bem a partida, mesmo estando com uma escalação bastante alternativa, né? Dos jogadores que podem ser chamados de titulares, só jogaram Gabriel e Kai Havertz. E eu não sei se exatamente a gente pode chamar o Havertz de titular nesse momento. E jogou também o Ben White, que, coitado, teve um dia difícil. Acho que em grande parte porque quem jogou na frente dele, o Sagal Jr., menino da base, enfim, que estava muito nervoso, não conseguiu fazer nada. Todas as vezes que o White ultrapassava, ele não entendia muito bem. Ele tentava fazer, sabe, tentando mostrar serviço, enfim. Foi uma partida muito ruim do Sagal e eu acho que ele acabou, de certa forma, afundando a performance do Ben White, que no segundo tempo acabou saindo porque quando o Brentford acordou, o jogo era todo em cima do Ben White. Ben White estava bem fora de ritmo, parecia assim, sem um misto de cansado com surpreso que o ritmo do jogo aumentou, sabe? E ele não conseguiu igualar essa intensidade. Não gostei da partida do White, não. Mas por outro lado, todos os outros defensores jogaram muito bem, né? O Tomiyasu jogou muito bem de zagueiro pela direita. E eu acho interessante que o Arteta, depois de criar toda daquela doideira de botar o Gabriel no banco e o White de zagueiro, agora ele não use o White de zagueiro. Eu acho uma decisão acertada. Eu acho que o Tomiyasu é muito mais zagueiro do que o White. O White é o talvez quinto melhor zagueiro do time, com certeza o quarto. Fica entre ele e o Kivior. Eu acho que ele é fisicamente muito frágil ali na zaga, ele não consegue se impor na lateral, ele se torna um outro animal, porque aí ele é comparativamente muito mais atlético, muito mais físico que as pessoas que ele tem que enfrentar ali. É tipo o Kyle Walker, né? O Kyle Walker de zagueiro, mas de lateral ele é um monstro. É tipo isso. Kivior foi. Começou. Kivior ele sempre joga do mesmo jeito, né? Ele começa um pouco mal e depois engrena. Tranquila a partida. Jorginho, enquanto o ritmo do jogo era lento, ele foi super bem. Depois que o jogo acelerou, ele começou a dar muito espaço. Típico Jorginho. O Smith Rowe, eu acho que obviamente foi muito prejudicado pelo fato de que ele não podia olhar para a sua direita, porque era completamente inútil tentar jogar pela direita, porque o menino não estava entregando nada. Então, em toda hora ele tinha que voltar ao jogo, e isso obviamente limita um pouco o que o jogador pode fazer. Gostei da partida dele, ele podia ter feito um gol. Acho que teria, se aquele gol dele sai, a gente teria uma impressão ainda melhor da partida dele. Finalizou muito fraco em cima do goleiro, assim, mas a jogada inteira foi muito boa. Ele traz um elemento muito interessante jogando centralizado, que ele é um jogador que carrega a bola de forma vertical. Diferente do Havertz, que ele procura aparecer no espaço, diferente do Vieira, que procura estar com a bola e circular a bola, o Smith Rowe quer atacar o espaço com a bola. Então é uma característica que a gente não tem muito no nosso time. O próprio Odegaard prefere agora pegar a bola e chutar. Nenhuma crítica, ele está fazendo um monte de gol, ele pegou o jeito do negócio ali, não vou reclamar. Nunca. Mas é um outro estilo diferente, né? Enfim, acho que ele pelo menos se mostrou que pode ser considerado de uma maneira mais respeitosa pelo Arteta para considerações futuras de time.
Por exemplo, contra o Lan, eu não teria problema de usá-lo. Se precisar de alguma verticalidade contra o Bournemouth, eu não teria problema de usá-lo. Mas fica a questão que eu acho que fisicamente ele não parece bem ainda. Ele parece roliço. E eu não sei se ele tava, sei lá, com umas blusas por baixo, tava com frio. Ele parece. Eu não sei se ele ganhou muita massa muscular. Ele não parece. As coisas ali não parecem estar encaixadas nas proporções normais de um atleta de futebol. Tá esquisito o look do Smith Rowe. Então, talvez seja esse o principal problema, porque na entrevista do pós-jogo o Arteta só falou de atributos físicos do Smith Rowe. Eu acho que o principal problema dele é que ele não pressiona muito bem. Né? Ele é ruim na pressão ofensiva e o Arsenal quer ser o melhor time do mundo nisso, claramente. Na opinião de muita gente, já é. Mas se não é o melhor, é um dos melhores. Todos os seus jogadores são muito aptos a isso e ele destoa um pouco. Então, eu acho que esse é o principal senão do Smith Rowe, e nesse sentido ele pode fazer pouco para provar, né? Porque o Brentford, quando jogou em primeira marcha, tomou um gol, um erro tosco, mas assim, a gente não pressionou de uma forma muito coordenada, especialmente porque se você pressiona, você deixa espaço justamente onde está o Jorginho. E a gente não quer fazer isso com o Jorginho em campo. Quando é o Rice, tudo bem. Quando é o Partey, até vai. Mas o Jorginho sem condições. Sem condições. Inclusive, se você prestar um pouco de atenção, porque eu vi esse jogo prestando atenção basicamente no Smith Rowe e no Havertz. Eram as únicas coisas que me interessavam nesse jogo. E o Havertz, ele tá toda hora olhando para trás para ver onde está o Jorginho, morrendo de medo do Jorginho ficar isolado. E eu não acho que tenha sido coincidência, porque a gente não inverteu hoje. O Kivior não inverte para dentro, diferente do Tomiasso e do Zinchenko. Então o Jorginho ficava muito isolado. Então o Havertz, muitas vezes, ele era o responsável por fazer a cobertura do Jorginho. E ele fez muitas ações defensivas importantes no jogo. Continuando para falar do Havertz, ele não foi. Ele foi razoável. É isso, ele não tá jogando mal. Ele tá jogando mal por uma contratação de 65 milhões, mas ele não tá prejudicando o time. Então, é uma coisa meio esquisita. Ele podia ter saído com uma assistência do jogo, num contra-ataque, uma bela enfiada de bola do Kivior. Ele fez tudo certo, rolou para trás, no pé do Nelson, e o Nelson chutou para fora. Mas é o tipo típico de lance que normalmente. O Nelson fez o gol mais difícil. O primeiro gol foi mais difícil que esse, que ele teve que dominar a bola e tal. Nesse era só empurrar para a rede, que, enfim, quando, quando a maré é ruim, todo mundo ao seu redor erra. Ele claramente não tem confiança, o Havertz está jogando de forma muito tímida, dá para perceber. Mas ele está fazendo a função que se espera dele defensiva. E eu não sei se tanto o Vieira quanto o Smith Rowe conseguem fazer essa função defensiva de uma forma tão segura. E ele ainda oferece uma saída pelo alto. Então ele vai acabar jogando, por mais que ele não esteja rendendo. Em retrospectiva, você pode dizer assim, talvez não tenha sido uma boa ideia a ideia do Arteta de contratar o Havertz, porque ela foi muito ousada. Se ele fosse mais conservador e, sei lá, procurasse um jogador que não estava, digamos assim, que estava condicionalmente disponível no mercado, por exemplo, o Bayern estaria, enfim, esteve aberto em algum momento da janela a negociar o Leon Goretzka. O Leon Goretzka seria um substituto muito óbvio para o Xhaka. Né? Seria uma solução de baixo risco. E a gente talvez tivesse pago um pouco menos nele, talvez 45 milhões, alguma coisa assim. Seria uma solução muito mais óbvia. O Arteta buscou uma solução menos óbvia, que ele acha que tem um teto maior. E a gente está vendo um lado esquerdo nosso bastante disfuncional. O Havertz só funciona ofensivamente, ele só clica positivamente quando o Gabriel Jesus está em campo. Eu não acho que seja coincidência. Mas se você armou um time para só funcionar quando todas as peças estão ali, eu fico um pouco preocupado. Porque tá certo que ele provavelmente pensou que ele vai usar muito o Partey ainda nessa temporada. E o fato do Partey e do Rice estarem machucados juntos prejudica o plano. Mas, de qualquer forma, eu acho que
talvez a gente tenha tido muita ousadia para pouco orçamento. Eu acho que talvez seja uma crítica razoável a tudo que está acontecendo naquela posição ali. A gente foi um pouco ousado demais na hora errada. Enfim, fica aí o pensamento. Como eu prometi, eu vou ler perguntas e respostas. Algumas pessoas me pediram coisas que eu não tenho como entregar num vídeo desse formato. Tipo, detalhe todo o elenco, onde você acha que cada um jogador pode jogar e ser improvisado. Primeiro que eu não acredito muito nisso. Jogadores não fazem. Jogadores não ocupam posições, jogadores executam funções. Certo? Então, o futebol é posicional. O Arsenal joga futebol posicional. Então, você pensa em funcionalidades, não em posições, curiosamente. De qualquer forma, vamos lá para as perguntas. Eu não vou conseguir puxar para cá, né? E eu não consegui fazer tipo um sprint bonito e tal, que eu confesso que eu tô meio sem tempo. Eu acho importante começar pela pergunta que foi mais repetida. Então, perguntaram sobre o Ivan Toney. Não gosto. Eu gostaria dele por 30 milhões, por 60 eu acho ridículo, por 80 eu acho um ultraje. Ele é um jogador, um target man bom, muito bom, mas eu não sei se é o estilo de jogador que a gente precisa. Para referência, target man, eu estou me referindo a jogadores como o Giroud, que fazem muito bem o pivô, que trazem outros jogadores para jogar para dentro. A gente não joga assim. O Jesus rende muito ali porque ele desocupa o espaço. A função do Tony seria estar constantemente no espaço. E eu acho que isso geraria, por exemplo, uma disfunção óbvia com o próprio Havertz, que a gente pagou caro para ter. Não me parece fazer muito sentido. Mas eu acho que o jogador em si, por ele ter passado 9 meses suspenso, tá sem jogar, não é exatamente um garoto, os valores, acho que nada disso para mim faz sentido. Não é uma contratação que eu ficaria nada satisfeito. E fora que a gente sabe que o Arsenal está no limite do FFP nessa temporada. Não à toa a gente fez o rolo que a gente fez com o Raya. Então, se a gente for gastar 60 milhões em alguém, primeiro, esse cara tem que ser um animal, um jogador genial. Tipo o Osimhen. Se a gente gastasse o que fosse no Osimhen, eu aceitaria que a gente tivesse uma limpa no banco de reserva. Sei lá, vendesse o Nketiah, o Smith Rowe, sei lá, e mais um, para tentar levantar um dinheiro para conseguir financiar a compra do Osimhen, porque ele é um craque. O Tony não é isso, né? Então, para mim, não me parece que não a conta não fecha. Assim, o que o Napoli fez com o Osimhen me parece que vai gerar alguma repercussão e eu não duvido que ele saia na janela de inverno para algum lugar. E não sei por que não poderia ser o Arsenal. Se o Arsenal quiser, certamente isso é possível financeiramente e não seria um problema nenhum pagar os salários dele, que são mais ou menos 10 a 11 milhões de libras por ano, que ele ia ganhar no Napoli, que não renovou, né? Então ele tá ficando sem contrato, enfim, o Napoli está numa situação muito ruim. Perguntaram sobre atacantes em geral, né? Perguntaram sobre ele, perguntaram também sobre o menino do Feyenoord, o mexicano lá, que fez uma tripleta no Ajax, que parece que é muito bom, mas é aquela coisa, né? Campeonato holandês, pode ser o cara pode ser o novo Luís Soares ou ele pode ser o novo aquele brasileiro horrível que jogava no Heerenveen, que jogou depois no Middlesbrough, eu não vou lembrar o nome dele. Afonso Alves, pode ser os dois, né? Então, vai saber. Uh, pergunta se houve alguma mudança em relação à equipe de preparação física. Não, a gente mudou o médico, né? O Colin Lewin meio que saiu, mas não saiu ainda do clube, né? Ele vai para o Manchester United em algum momento do final desse ano, mas a gente está fazendo uma transição dele para a nova equipe médica, então tá todo mundo lá ainda. O que me parece que mudou foi a periodização. O que é periodização? É porque assim, você não consegue render o seu melhor em todos os jogos do ano, fisicamente. Não é assim que atletas de ponta funcionam. Atletas de ponta vão ter um período de construção e um período de pico,
um período de retração, um período de construção, um período de pico. Você consegue periodizar mais ou menos 2 picos por ano. Mais do que isso, começa a entrar num território de, meu Deus, essas pessoas precisam fazer um antidoping. Então, me parece que a gente fez um período de. A gente não entrou na temporada em pico físico de uma forma proposital, porque como a gente fez. Quando a gente fez isso na temporada passada, o time teve que fazer o seu segundo pico de desempenho ali para fevereiro, março, e quando chegou em abril, o time estava destruído. E não dá para ser campeão de nada sem jogar bem em abril e maio. Seria uma ótima estratégia para pegar a Champions League e uma péssima estratégia para ser campeão. Então, além de tudo, o Arsenal tem que se adaptar a um novo tipo de periodização física e jogar com um nível físico inferior por um terço da temporada no começo, que o City faz todo ano, mas acho que demanda um certo costume, porque a gente tem mais jogos, um elenco que não está acostumado a jogar Champions League, não está acostumado a jogar meio de semana a sério, basicamente, há 3, 4 anos. E tem que se adaptar a uma nova periodização, ao fato de que os adversários vão correr mais do que eles. Tem uma série de questões aí que, se a gente entrar, é muita novidade para esse elenco. E eu acho que isso explica, inclusive, em parte, o fato do Arsenal estar meio barro, meio tijolo nesse começo de temporada. Mas pergunta muito interessante. Me perguntaram se eu acho que o Arsenal joga de forma muito emocionada. Sim, especialmente em casa. Eu acho que eu acho muito legal, já vi ao vivo, é muito legal toda aquela coisa de cantar North London Forever, toda aquela a forma como a torcida abraçou o time de uma forma diferente e tudo mais. Não acho que seja coincidência que a gente esteja cometendo muitos erros infantis em começo de jogo em casa. Essa questão emocional precisa ser tratada. Eu acho que não é que o time joga com muita emoção, eu acho que o time fica muito facilmente emocionado pelo contexto. É, Deixa eu procurar aqui. Tony. Tem uma pergunta que eu achei muito curiosa. Se perguntou se existe uma relação entre várias lesões de joelho e a pré-temporada nos Estados Unidos. Até onde. Desculpa se eu parecer grosso, mas é porque assim. Eu não consigo ver a relação. Jogar em campos de society aumenta a chance de lesões ligamentares e tendonais, que acho que falam. Aumenta, sim. Existe uma comprovação científica razoável para isso. É por isso que, por exemplo, a Liga Feminina proíbe que ela jogue em campos plásticos, porque mulheres, em geral, por a sua questão de angulação de quadril para joelho, né, por elas terem quadris um pouco mais largos, por questões fisiológicas, elas têm uma chance maior de ter lesão ligamentar, e aí isso com esse risco combinado com o risco do chão de plástico torna um risco meio inaceitável para atletas de alto nível, então elas são proibidas de jogar ali. A Premier League também proíbe, obviamente. Se eu não me engano, as 4 primeiras divisões do futebol inglês proíbem gramados artificiais. E nos Estados Unidos isso é mato. Mas se fosse dar alguma lesão, teria dado lá. Ela não gera efeitos tão longevos assim. Mas parece uma pergunta boba, mas não é uma pergunta interessante, eu acho. Quem você acha que briga pelo título realisticamente? Ninguém. O City vai ganhar esse campeonato fácil. É, mas eu acho que o Liverpool tem um problema de defesa que é mascarado por ter um ataque absurdo, e a gente tem um problema de ataque que é mascarado por ter uma defesa boa. O problema é que a nossa defesa boa comete erros idiotas, tipo do Jorginho, tipo, enfim, outros aí. Então, se a gente não cometesse erros imbecis, a gente provavelmente estaria com pontos máximos nesse campeonato. Isso acho que inclusive diz muito sobre a nossa percepção de que tem algo muito errado com o time, né? Se o time tivesse um pouquinho mais atento e não tivesse cometido 2 erros cruciais, a gente provavelmente estaria com os mesmos pontos do City. Mesmo que o nosso desempenho não tenha sido fantástico. Perguntaram sobre o calendário, se ele está desbalanceado. O calendário é feito basicamente por algoritmo e ele é revisado por um ser humano. Eu sinceramente acho que não tem muito impacto real, assim. Não tem jeito, alguém vai todo ano se beneficiar. Eu acho que o nosso calendário tá. O nosso grande problema de calendário é que vem jogos importantes misturados com meio de semana de Champions League, mas o nosso grupo da Champions League também é fácil, então no final tudo se equilibra. Eu não fico pensando muito nisso. Quem ainda precisamos vender desse elenco?
E quais posições precisamos reforçar na janela de inverno? Eu acho que eles vão precisar vender ninguém, porque os jogadores que a gente quer se livrar não têm valor de mercado. Isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, eu acho que a gente tem que vender o El Nene. Bicho, se o Arsenal tivesse uma proposta pelo El Nene, ele teria vendido. Se o Arsenal tivesse uma proposta pelo Cedric, ele teria vendido. A gente não consegue vender porque ninguém quer o jogador. Isso é uma coisa muito importante de ser tratada em primeiro lugar. E aí, passando a seguinte, acho que jogadores com valor de mercado que podem ser úteis para a gente fazer balanço. Aí é uma outra pergunta que eu acho que a gente pode chegar em algum lugar. É difícil dizer. Eu, é porque assim, eu acho todo mundo que tá no time bom, mas eu acho que todo mundo quase é melhorável. Tipo, tirando o Saliba. Tirando o Saliba, o Saka, o Martinelli e agora o Rice, eu acho que todo mundo ali é melhorável, tá ligado? Eu Zinchenko, talvez porque ele é muito peculiar, né? O resto todo mundo é melhorável. Todo mundo é melhorável. Sei lá, se alguém chegar com uma grana preta no Gabriel, a gente trouxer o Tapsoba, eu acho que a gente não piora, tá ligado? Se eu acho que a gente contratou o Timber para desbancar o Ben White, por exemplo. E tem alguma coisa no Ben White que acho que ele é muito fantástico ao mesmo tempo. Às vezes ele me incomoda profundamente, que ele comete uns erros, ele tem uns lapsos de atenção que me incomodam profundamente. Então eu não sei até que ponto, enfim, todo mundo é melhorável. Todo mundo é melhorável. Eu acho que todo mundo é descartável. Eu acho que essa ideia do Arteta de que todo mundo é descartável é muito positiva. Porque quando a gente se agarra a jogadores por tempo demais, a gente fica com um elenco que a gente ficou pós Alexis e Ozil, que a gente basicamente destruiu o valor de mercado de todo mundo, porque a gente queria tirar uma temporadinha a mais dos jogadores que a gente gostava. Então, todo mundo é vendável, todo mundo é comprável. Eu acho que, tirando jogadores que realmente tipo, não compensa vender, porque você não consegue nem a pau achar outra alternativa viável, qualquer coisa é válida para mim. Eu não tô nem aí. Uh, Falando que o Arsenal precisa de centroavante com urgência, eu não concordo exatamente com isso. Eu acho que a gente precisa muito mais de um. A gente precisa muito mais de um Cody Gakpo da vida do que um centroavante per se, porque o jeito que a gente joga beneficia muito gols das pontas e a gente só tem dois jogadores de ponta que fazem muitos gols. Eu não gosto tanto do Troçar aberto, eu prefiro Troçar como reserva do Jesus. Então acho que a gente tem um monte de opção no ataque centralizado. Não acho que seja um problema. O Havertz joga bem ali, o Troçar joga muito bem ali, o Jesus é um bom jogador. Essa coisa de precisamos de muitos gols aqui, eu acho. Não concordo com essa visão. Eu já falei. Tem muitas perguntas que eu acabei respondendo sem querer. É, Perguntam muito sobre jogadores específicos. E aí, jogadores que jogam no Campeonato Brasileiro. Eu não falo sobre isso porque as pessoas vão achar que eu sou um sociopata. Mas eu só vou falar isso rapidamente. Se você joga no jogo do Campeonato Brasileiro, eu não sei o quão bem você joga, porque o Campeonato Brasileiro é um monte de gente correndo atrás da bola. Um nível técnico baixíssimo, nível físico baixíssimo, porque os jogadores jogam, sei lá, 75 jogos por temporada, tá todo mundo no limite o tempo todo. Então, sei lá, pode dar muito certo, pode dar muito errado. Eu acho um salto muito grande. É só você ver, por exemplo, o Scarpa e o Danilo, que jogavam no Palmeiras, um não conseguiu entrar no time do Nottingham Forest, outro entra e sai do time do Nottingham Forest, que é um dos piores times do campeonato. Então acho que dá um bom paradigma. Os melhores jogadores do Brasil vão para a Premier League e tem muita dificuldade de jogar num dos piores times do campeonato. Martinellis são exceção. Martinellis não são a regra. Martinelli é um milagre da natureza. Você acha que vamos conseguir bater de frente nos confrontos diretos com o City? Acho que nos confrontos diretos a gente até vai. Agora, no longo prazo, a gente não tem a menor chance. Porque teria que dar tudo muito certo e já deu coisa errada o suficiente que eu acho que não vai rolar. A gente tem que ter clicado o time mais rápido e mais importante. Uma das nossas principais contratações do verão não vai jogar a temporada inteira porque estourou o joelho do primeiro jogo. Eu acho que aquilo ali para mim já meio que matou a nossa chance de bater de frente com o City.
Porque é isso, contra o City tem que ser perfeito. É irritante demais. A gente tem mais chance de ganhar eles na Champions League e eliminar eles no mata-mata do que ganhar eles do campeonato. Basicamente é isso. A maioria das perguntas são sobre isso. São sobre centroavante, na real. Eu acho bem curioso essa obsessão. Mas tudo bem. E eu acho que tem outras. As pessoas falam muito sobre certos jogadores, eu acho que elas têm uma visão um pouco distorcida sobre. Sobre o que é o nível do Arsenal atual. Achar que, por exemplo, o Ward-Prowse ser titular no Arsenal para mim é completamente surreal, tá ali. O cara é um especialista em bola parada, com pouquíssima mobilidade, que joga num time extremamente retraído do West Ham, um time que é basicamente smash and grab, né? Joga toda lá atrás e tenta fazer alguma coisa em bola parada em contra-ataque, e achar que isso se transferiria para o Arsenal para mim é totalmente surreal, desculpa, gente. Mas enfim, eu vou encerrar porque. Só fazer um parênteses. Tem gente falando que o Raya falhou no primeiro gol do Tottenham. E eu não entendo por quê, porque o único lugar que eu vi as pessoas falando isso foi nos comentários do nosso vídeo. Em lugar mais nenhum eu vi. Eu não entendi porque vocês acham que o Raya falhou. Enfim. Se vocês preferem o Ramsdale e acham que o Raya é horrível porque ele tem 1,84 m, tudo bem. O Ramsdale não é muito mais alto que ele, tá? O Ramsdale também é mais baixo. Eu não gosto de goleiro mais baixo do que eu. Por esse critério, eu não gosto de nenhum dos dois, porque eu tenho 1,89 e o Ramsdale tem 1,88. Então, assim, o Ramsdale também não é um gigante, tá ligado? Eu gostei. Como do ponto de vista de frame de goleiro, sempre que eu penso no goleiro, eu penso lá no Oblak, que tem 1,95 m e tampa metade do gol. Mas isso não é o goleiro moderno, porque porque o Oblak, por exemplo, é horrível com os pés. Se botar a bola no pé dele, ele faz gol contra. E não é mais o que a gente quer no futebol, então assim, a gente tem que se acostumar um pouco que nem sempre as coisas que a gente acha que são certas funcionam mais ou funcionam melhor. Enfim, é isso, gente. A gente vai ter jogo aí no final de semana contra o Bournemouth, fora de casa. Acho que vai ser um jogo mais chato do que parece. Bournemouth não é um time muito forte, mas ele é um time, digamos assim, carne de pescoço, certo? O jogo é sábado, 11 da manhã, um horário ótimo para ninguém transmitir, porque a maioria dos jogos vai ser nesse horário, então a gente deve acabar passando no Star Plus de novo, mas depois a gente confirma direitinho. Tem que ganhar, mesmo desfalcado, a gente vai estar bem desfalcado, mas depois a gente faz o pré-jogo. Valeu, galera.